A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um dos nossos amados e queridos irmãos que nos dão o prazer e a alegria de uma vez mais nos dar o privilégio da sua audiência através das redes sociais. Hoje, sexta-feira, temos sempre em nossos templos o culto de doutrina. Infelizmente, ainda debaixo de decretos, estamos impossibilitados de estar congregados juntamente com todo o povo de Deus no templo do Senhor. Mas, conforme tenho dito a todos vocês, igreja não fecha, porque igreja somos todos nós. De sorte que temos tido o privilégio de poder levar a preciosa semente a cada um dos vossos corações através das redes sociais. Nosso canal, @Pastor Elvis Alves no YouTube, no Facebook e no Instagram. De sorte que queremos, na oportunidade, uma vez mais, utilizar-nos da palavra de Deus. Hoje é culto de doutrina e nós queremos refletir convosco, levando ao seu coração uma palavra da parte de Deus, a fim de que sejais edificados e fortalecidos naquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar a cada um de vocês para fazer uso da palavra de Deus, visto que temos tido a grata alegria de ser orientado pela mesma. Palavra esta que fortalece, palavra esta que é um verdadeiro baluarte para cada uma de nossas vidas, como também ela nos orienta a vivermos no presente século honestamente, piamente e justamente. Então eu quero conclamar a cada um de vocês, em especial aqueles que já estão chegando nesta live, a fim de que você possa também ser edificado e participar desta leitura. Leitura que se encontra na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 2, a parte B, e o versículo de número 3, quando Tiago nos escreve da seguinte forma, e eu quero desde já compartilhar convosco nesse momento. Diz o texto sagrado: combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muito bem, diante do texto que acabamos de ler, eu gostaria de colocar um tema para que possamos refletir dentro desta temática e certamente esta palavra gerará em cada um dos nossos corações a edificação necessária, nos conduzindo a uma reflexão cada vez maior, para que tenhamos o entendimento de trilhar nesta vida terrena de acordo com aquilo que preceitua as Santas Escrituras. O tema que eu quero propor para vocês na oportunidade é quando Deus responde não. Quando Deus responde não. Eu quero, na oportunidade, nesta palavra de instrução, dizer a cada um de vocês sobre a consolação do não. Como Deus, na verdade, consola a cada um de nós com o seu não. Apesar de que muitas vezes o ser humano, ele não sabe receber o não. Ele não entende o não. Ele acha que o não é, às vezes, um tanto quanto atrapalhador, ou não está dentro da consideração que ele gostaria de ter. De sorte que Deus, quando nos dá uma resposta negativa,
em especial as nossas orações, as nossas súplicas, é uma bênção. E por que é uma bênção? Porque Deus, na verdade, conhece o futuro. E muitas vezes o não dele é para o nosso livramento. Muitas vezes o não dele é para deixar com que venhamos realmente ter o entendimento um pouco mais na frente. Nunca esqueçamos quando o Senhor Jesus, naquela bendita e maravilhosa cena do lava-pés, ele despe-se até a cintura, coloca uma bacia com água ao solo e coloca uma toalha no seu ombro e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E fazendo isso, quando chega a vez de Pedro, Pedro não quer permitir que o Senhor Jesus lave os seus pés, dizendo que ele é quem deveria lavar os pés do Senhor Jesus. No entanto, o Cristo do Senhor fala para Pedro: se tu não deixar que eu lave os teus pés, não terás parte comigo. De sorte que Pedro compreende aquela mensagem e diz: não só os pés, mas lava-me o corpo por inteiro. E o mestre declara para Pedro: o que faço agora, tu não compreendes, mas entenderás depois. Nós temos aqui uma consonância exatamente com o não de Deus. Às vezes não compreendemos este não. Às vezes não temos o entendimento, a profundidade do mesmo. Visto que o bom Deus deseja nos proteger, o bom Deus deseja que realmente andemos dentro do centro da sua vontade. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e nos declara no capítulo 8 que a vontade de Deus ela é agradável e perfeita. E se ela é agradável e perfeita, Deus reserva para todos nós algo especial. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2:9, ele declara que o que Deus reserva para você e o que ele reserva para mim, olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu nada semelhante ao nosso coração. São estas coisas o que ele tem reservado para aqueles que o amam. Portanto, eu preciso, na verdade, estar no centro da vontade de Deus. E este centro da vontade de Deus é que permitirá que gozemos de todas as benesses, como também trilhemos na nossa jornada um caminho que venha dignificar o nome do Senhor Jesus, como também os nossos passos sejam eles direcionados por aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E é por isso que nesta oportunidade eu quero levar esta palavra ao teu coração, a fim de que você compreenda que o não de Deus, ele redundará sempre em uma bênção gloriosa e proveitosa para a minha e para a sua vida. Porque quando ele diz não, é porque ele conhece o futuro. Quando ele diz não, é porque ele sabe o que é melhor para cada uma de nossas vidas. Nós não sabemos, na verdade, o que nos aguarda. Ele sabe, ele conhece. O kairós dele vem sempre sobre a nossa vida de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, a fim de que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. Portanto, é interessante, queridos e amados irmãos, que quando Deus, na verdade, nos dá um não, e a sua resposta é contrária à nossa vontade, esse é o maior gesto de misericórdia por nós. Porque se ele não fosse misericordioso para com as nossas vidas, ele permitiria, ele deixaria que quebrássemos a nossa cara ou que enfrentássemos uma situação dificultosa ou até mesmo calamitosa. Mas, no entanto, o bom Deus, ele vai dizer não para nos abençoar. Ele vai dizer não a fim de que possamos realmente, quando chegarmos nesse futuro, compreendermos que a sua misericórdia dura para todo sempre, da mesma forma que a sua benignidade
é gloriosa, é majestosa e tremenda para com as nossas vidas. Portanto, eu começo, na verdade, a folhear as Escrituras e olhar para este tema tão importante que, ora, colocamos aqui para que venhamos chegar a um denominador comum. Quando Deus diz não. Em primeiro lugar, eu entendo que existem aqueles que se queixam. E se queixam sem razão. Se existe algo que é notório e que faz parte da vida humana, são os nossos queixumes. Declara o profeta Jeremias em Lamentações 3:39, ele diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas vejam bem, quando eu olho para essa questão, eu imagino algo mais ou menos assim. Muitos são aqueles que, sendo hoje tanto mais do que eram, e tendo tanto o mais do que tinham, e estando mais honrados do que estavam, ainda se queixam. Ora, eu vou citar aqui 2 exemplos para que a gente possa compreender esta expressão que eu acabo de mencionar. Primeiro exemplo que eu quero analisar com vocês é Adão. Quem era Adão? Adão fora formado. E formado, ele era tão somente um boneco de barro. Adão formado, ele era apenas uma aparência de pessoa. Era apenas uma aparência de ser humano. E formado do barro, formado da terra. No entanto, após ser formado da terra, Deus, o Senhor, lhe proporciona tornar-se alma vivente. Lhe proporciona a oportunidade de ser um humano, de ser uma pessoa que fala, de ser uma pessoa que tem propriedades, que tem sentimentos, que tem emoções. Após isso, Deus, o Senhor, lhe permite um Éden, onde ele poderia desfrutar de todas as coisas, onde ele poderia, na verdade, desfrutar de todas as benesses da criação divina, visto que o Éden que fora criado a fim de que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que ali estava naquela criação. De sorte que ele, recebendo o sopro de Deus, ele pondo-se Adão em pé, ele começa a ser homem. Ele recebe tanta honra que Deus lhe deu a presidência da terra. Além de lhe dar a presidência da terra, ou seja, sobre todos os animais, Deus também lhe dá a presidência do ar, porque o torna também presidente de todas as aves dos céus. Além de se tornar presidente da terra e presidente das aves, lhe deu também a presidência dos mares, visto que também ele era presidente de todos os seres aquáticos. Parece que não podia ser mais nem melhor. Contudo, nem Adão e nem Eva ficaram satisfeitos. Eles quiseram, na verdade, ser Deus. Eles quiseram, na verdade, e foram enganados e ludibriados pela antiga serpente, a fim de que eles pudessem também ser igual a Deus. E este é o grande problema. É que as pessoas, na verdade, não estão satisfeitas com aquilo que são, ou com aquilo que porventura recebem da parte de Deus. E quando alguém não está satisfeita com aquilo que recebe da parte de Deus, ele começa, na verdade, a querer algo que ele não pode ter, ou pelo menos naquele momento não pode absorver ou ter para a sua vida. E é exatamente aí onde o ser humano comete o seu pecado, comete uma situação contrária e adversa que vai contra a vontade de Deus. Não esqueça que a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é algo glorioso e a vontade dele deve prevalecer, conforme ele mesmo nos ensina na oração modelo.
No Pai Nosso, ele deixa claro, ele deixa bem claro essa questão. A vontade dele deve prevalecer, tanto no céu como na terra. Mas Adão e Eva não estavam satisfeitos com o que eram e com o que tinham. E por causa disso, eles queriam ser igual a Deus. Então eles se queixavam sem razão. Outro exemplo bastante interessante que eu quero, na oportunidade, analisar convosco, é o exemplo, na verdade, de Davi. Quando eu começo a olhar também essa questão de Adão, é que a ambição, que é algo que é preciso que a gente coloque aqui, antes de ir para o exemplo de Davi, é que a ambição, quando ela sobe para a vida humana, ela faz com que cometamos desatinos de crescimento, desatinos que vai, na verdade, nos proporcionar perdas, nos proporcionar um decréscimo e não acréscimos. Quando o bom é que todos nós tivéssemos acréscimos. E qual seria o bom acréscimo? É o que declara o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3 e versículo 18, quando diz que devemos crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando você e eu deveríamos buscar o reino de Deus e a justiça dele, a fim de que as demais coisas sejam acrescidas na nossa vida, conforme narra Mateus 6,33. Portanto, nós temos um segundo exemplo daqueles que se queixam sem razão, que é o exemplo de Davi. E em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, nós vamos olhar nas Escrituras e examinar o que as Escrituras, na verdade, vai relatar. Nós vamos ver Deus falando com Davi. E Deus vai falar com Davi da seguinte forma: tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Escuta bem, Deus está falando para Davi: tomei-te da malhada, por detrás do rebanho das ovelhas, para que você fosse príncipe do meu povo, sobre Israel. Deus diz para Davi o lugar onde o pôs, como também diz o lugar de onde o tirou. Deus o colocou como príncipe no trono, mas disse para Davi: eu te tirei, foi por detrás do rebanho das ovelhas, e te coloquei, e te inseri, e te conduzi como príncipe sobre o meu povo. Tirou Davi das pastagens pedregosas, tirou Davi de Belém e colocou ele no trono. Nunca se esqueça que o descontente com Deus normalmente esteve em algum lugar. E de repente pode estar numa condição ou numa situação de aprendizado, de crescimento. Pode estar numa situação onde Deus está trabalhando na sua vida, onde Deus está preparando ele para algo muito maior e melhor, onde Deus está, na verdade, forjando ele, a fim de que ele possa ser um grande homem, uma grande mulher, um grande rapaz. Eu só preciso compreender de que eu não posso me queixar sem razão. Davi não tinha razão em se queixar. Primeiro porque ele estava em um local não muito satisfatório, olhando para o vislumbre humano. E Deus o enche de honra, lhe dá uma posição de honra, lhe concede a posição mais honrosa possível no meio do seu povo, colocando ele como príncipe, colocando ele no trono. Mas vejam bem que nós precisamos
analisar toda essa questão, da mesma forma que Adão, é que o descontente com Deus, onde estava e onde está, ele não lembra do que ele era, ele não lembra de onde ele saiu, ele não lembra em hipótese alguma de como ele andava, como ele vivia e como as coisas na verdade funcionavam no decorrer da sua vida. Então as nossas queixas não são razoáveis. Nós não podemos nos queixar de forma correta. Os filhos de Zebedeu pediram para Jesus um lugar de honra no seu reino. Enquanto Jesus fala da cruz, enquanto Jesus está falando, na verdade, de sacrifício, enquanto Jesus está falando de algo que lhe aconteceria, eles, na verdade, desejavam e pedem que a sua mãe vá até ele para lhe fazer um pedido. Um sentasse à direita e outro sentasse à sua esquerda. Eles estavam encantados com o poder e, infelizmente, algumas pessoas se encantam com o poder. Infelizmente, as pessoas não entendem que hoje eu posso estar, mas amanhã eu não posso estar. Hoje eu posso ser, mas amanhã eu não posso ser. Eu tenho que compreender e ser razoável de que as coisas acontecem em cada uma de nossas vidas dentro da vontade de Deus, e a vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade dele é que nós saibamos ser gratos, a vontade dele é que você e eu jamais adentremos por este caminho, o caminho de ser queixosos, ou de nos colocar dentro dos nossos queixumes, e que se o viermos fazer, façamos com que os nossos próprios pecados sejam colocados diante dele, sejam confessados, e sejam colocados diante do Senhor, a fim de que recebamos o perdão dos mesmos. Portanto, queridos e amados irmãos, não esqueçamos o que declara o texto que lemos de Tiago, capítulo 4, a parte B, do versículo 2, diz: pedis mal. Pedis mal. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Esse aqui é o grande problema. Nós estamos pedindo errado. Nós estamos pedindo de forma incorreta. Nós estamos pedindo simplesmente para gastar em nossos prazeres e deleites. Nós estamos esquecendo de pedir o que é correto, o que é decente, o que é favorável. Nós estamos esquecendo de pedir o que é realmente necessário. E aí eu adentro para o segundo ponto desta prédica, desta instrução, né? Sem saber. Os que pedem sem saber. Ora, muitas vezes não sabemos também o que pedimos. E nós vamos ter também alguns exemplos. Eu gostaria de também trazer aqui 2 exemplos específicos daqueles que pedem sem saber. O primeiro exemplo que eu quero fazer é uma análise juntamente com vocês é o pedido de Raquel. Quem era Raquel? Raquel, esposa de Isaac. Perdão. Raquel, esposa de Jacó. Esposa de Jacó. Raquel fez uma das mais importunas e impacientes petições que uma mulher pode fazer ao marido em sua vida. Dá-me filhos, senão eu morrerei. A esposa de Isaac é Rebeca. A esposa de Jacó é Raquel. Vejam bem. Raquel, em Gênesis 30, versículo 1, ela é categórica no seu pedido. E ela faz um pedido para Jacó. Dá-me filhos, senão eu morrerei. Vejam o pedido sem noção de Raquel. Um pedido que fugia daquilo que Jacó poderia proporcionar.
Primeiro por quê? Porque quem dá a vida e quem gera a vida é o Senhor. Esse pedido deveria ser feito ao Eterno. E pedindo de forma que no tempo dele, no momento dele, pudesse ser executado esse pedido. Eu nunca posso esquecer o que declara a Bíblia Sagrada. Que eu peço, mas é segundo a vontade de Deus que ele vai me ouvir. 1 João 5,14. Ora, Jacó, em resposta ao pedido de Raquel, ele declara que os filhos, só quem poderia dar a ela era Deus. Só Deus é quem poderia dar os filhos. Raquel, ela tinha o amor de Jacó, mas ela não estava satisfeita com o amor de Jacó. Mais um problema da insatisfação humana. Queremos, na verdade, sempre alguma coisa que nós achamos que está nos faltando. E muitas vezes pedimos de forma incorreta. E muitas vezes pedimos de forma inadequada. Quando deveríamos pedir a Deus e pedir a Deus por súplica, pedir a Deus de forma que no tempo oportuno dele, ele possa nos responder e nos conceder, a fim de que isso seja bênção para a minha vida, a fim de que isso traga edificação para a minha vida, a fim de que isso seja realmente glorioso para o meu viver e eu possa testemunhar daquilo que eu tenho recebido da parte dele. Raquel, ela na verdade estava olhando para o amor do seu marido, mas o amor do seu marido não lhe era suficiente. Ela queria filhos para continuar vivendo. Foi isso que ela disse. Dá-me filhos, senão eu morrerei. O amor de Jacó não era suficiente para ela poder ter uma vida satisfatória, para ela poder estar bem, para ela estar tranquila. Ela queria algo. E ela disse que se ela não tivesse filhos, ela morreria. E a petição de Raquel foi atendida. Só que o resultado foi contrário do que pediu. O que pediu Raquel não era só filho, senão filhos. E Deus concedeu filhos. Deus concedeu José e Benjamim. Mas quando Deus concede Benjamim, Raquel morre. E ela morre exatamente por causa de Benjamim. Que na verdade o seu nome foi lhe dado de Benoni. Aquele que causa dor. Aquele que causa dor. É o nome Benoni. E após Raquel morrer, o seu pai disse, não, vamos deixar esse menino com esse nome. Vamos tirar o nome dele, esse nome não é bom. Vamos colocar o nome de Benjamim. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Raquel morre. E quando cuidava que havia de morrer, se não tivesse filhos, porque teve filhos, no mesmo momento em que os teve, morre. Cuidava que pedia a vida, mas no entanto a morte lhe abraçou. Por quê? Porque Raquel pediu sem saber. Raquel não conhecia o futuro. Raquel não conhecia o que lhe esperava lá na frente. Ela poderia ter esperado. Eu não tenho dúvida que Deus lhe concederia. Eu não tenho dúvida que Deus lhe prepararia, a fim de que ela pudesse, na verdade, gerar filhos de forma correta e que fosse uma bênção para a sua vida. Tenha cuidado com aquilo que você pede. Nunca esqueça, a vontade de Deus tem que ser prevalecida. Nem tudo o que eu quero significa que é o que eu preciso. Nem tudo o que eu peço significa que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nem tudo o que eu quero significa que me será suficiente ou me será satisfatório para suprir as minhas carências e para suprir qualquer coisa que porventura eu tenha no meu viver.
Confie em Deus, acredite em Deus, coloque-se nas mãos de Deus, peça em um nome do Senhor e que Ele possa lhe conceder no tempo dEle, dentro da vontade dEle, dentro daquilo que porventura é reservado para o seu viver, porque Deus tem coisas boas para mim e para você. Ora, uma outra pessoa que pede sem saber é Sansão, o filho pródigo. Também estão dentro da mesma consonância. Sabida é a história de Sansão, sabida a história do pródigo, ambos famosos por seus excessos, deixados por não atender princípios, e progrediram para a tragédia, e progrediram para uma vida e uma trajetória que trouxe prejuízos os mais terríveis possíveis para suas respectivas vidas. Vamos olhar para o fim de suas vidas, a extrema miséria que ambos vivenciaram. Olhamos para Sansão e que ele pede uma filisteia para casar, quando seus pais disseram: meu filho, case com uma moça aqui da nossa terra, uma moça cristã, uma moça que sabe quem é Deus, que conhece a Deus, você é um nazireu. Não, eu quero uma filisteia, eu quero é aquela menina ali, eu quero é Dalila. E Dalila, na verdade, fora a sua tragédia, que lhe conduziu, na verdade, para que fosse raspada a sua cabeça, para que lhe levasse a uma prisão e ficasse no moinho e lhe fosse tirada a sua visão, perfurados seus olhos, e as pessoas olhavam para ele quando estava como um escravo, trabalhando feito burro de carga, e as pessoas perguntavam: quem é esse aí? É o Sansão, o herói dos judeus. Vejam que tragédia. Um homem bonito, um homem nazireu, um homem que com uma queixada de jumento Deus usava para derrotar 1000 filisteus, um homem que matava um leão com a força do seu braço, um homem que era juiz em Israel, agora avacalhado, agora colocado no desprezo, colocado em uma situação de derrota, de bancarrota, tudo porque pediu sem saber, pediu com exageros, pediu sem ser a vontade de Deus, pediu sem se colocar dentro daquilo que Deus reserva para cada uma de nossas vidas. Por outro lado, da mesma forma, o pródigo, que entrou também dentro dessa mesma situação, que queria, na verdade, a sua herança quando ele não tinha direito de herança, porque os seus pais ainda estavam vivos. Mas ele queria. E quando ele teve a herança, porque o pai deu, ele, na verdade, traçou uma vida dissoluta. Ele traçou uma vida de prazeres, onde, na verdade, ele só teve quedas e mais quedas, porque ele não soube, em hipótese alguma, gastar ou viver com aquilo que a herança podia lhe proporcionar. Ele só olhou para os prazeres, ele olhou só para práticas imorais, indecentes, contrárias àquilo que Deus reservara para a sua vida estando dentro da casa do Pai. Ele não estava satisfeito com o que tinha na casa do Pai. E por causa disso, ele foi, na verdade, levado também a esta situação de estar trabalhando, cuidando de porcos, e que comia o fruto da alfarrobeira, que era comida para os porcos, para poder escapar, para poder nutrir o seu corpo físico e para poder satisfazer as suas necessidades físicas. Quem é aquele moço? Ah, aquele moço era o pródigo,
filho de um homem muito bom, de um homem que um coração temente e que cuidava muito bem da sua casa e da sua família. No entanto, ele tomou uma decisão equivocada, ele fez um pedido errado e ele agora está vivendo esta situação porque pediu de forma errada e pediu dentro daquilo que não era o tempo, nem a hora, nem o momento para poder ser vivenciado. Que mudanças! Um era tão valente e o outro era tão altivo. Sansão, valente, pródigo, altivo. Pródigo com fome, não tem autorização para comer as bolotas dos porcos. E Sansão, o imbatível, é jogado em público para a chacota do povo. Não é isso que Deus reserva para a sua vida. Deus reserva para a sua vida coisa boa, maravilhosa, especial. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu nada ao seu coração. É o que Ele reserva à sua vida, para que você viva bem, esteja bem, ande bem, e seja cuidado pelo Senhor. Busque o reino de Deus e a justiça dEle, e as demais coisas lhe serão acrescentadas no decorrer da sua jornada. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está preparando você para que você aprenda a pedir de forma correta. Bendito seja o nome desse Deus glorioso, poderoso e maravilhoso. Aleluia. Será se Raquel pediria? Se soubesse que os seus filhos lhe custariam a própria vida? Será se Sansão pediria à Filisteia, se soubesse que ela havia de ser a causa de toda a sua afronta, de sua morte, e de perder os seus olhos, e passar a servidão e a desonra? Claro que eles não pediriam. Pois se agora não haviam de pedir nada do que pediram, senão antes o contrário, porque pediram então? Vocês já sabem a resposta. Eles pediram porque não sabiam o que pediam. Eles pediram porque eles não conheciam o futuro. Eles não sabiam o que lhes reservava. É por isso que você, eu, nós, igreja do Senhor, precisamos pedir de forma correta. Precisamos entender o que é que nós estamos pedindo. E precisamos pedir pautado nas Escrituras. Precisamos pedir dentro daquilo que a palavra de Deus reserva para cada uma de nossas vidas. Ele vai nos atender. Mas não é segundo a sua vontade nem a minha vontade. É segundo a vontade dele. Terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que em primeiro lugar nós temos os que se queixam sem razão. Em segundo lugar nós temos aqueles que pedem sem saber. Mas em terceiro lugar nós temos os que se submetem à vontade de Deus. E Jesus nos ensina no Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á. E para maior confirmação desta promessa, acrescenta-nos o doutor Lucas: pois todo o que pede, recebe. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Pois todo o que pede, recebe. Não diz Jesus que todo o que pede, recebe o que pede. Diz Jesus que todo o que pede, recebe. Muitas vezes, porém, recebe o contrário do que pede. Por quê? Porque pede mal. Por quê? Porque pede sem saber. Por quê? Porque pede de forma contrária. Não pede para que se cumpra na sua vida a vontade de Deus. Ele não se submete à vontade do Pai. Não esqueça o próprio Senhor Jesus. Quando está em agonia, quando está em sofrimento no Getsêmani, quando ele contempla a cena, a morte, quando ele contempla a cruz, quando ele contempla os algozes, quando ele contempla os cravos, quando ele contempla a coroa de cruz, quando ele contempla a lança lhe traspassando, quando ele lhe contempla aquela cruz sendo levantada e ele sendo crucificado, ele ora e pede ao Pai: Senhor, passa de mim este cálice, se possível for. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade.
Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. E eu quero poder dizer isto a todos vocês, na oportunidade, com 3 exemplos importantes do ensino que o Senhor nos traz. O Senhor nos declara, amados irmãos, em Lucas, aqui no capítulo 11, e o versículo de número 9 a 13, ele vai fazer, na verdade, 3 exemplos importantes. Ele vai dizer assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois esta é a razão porque Deus nos trata como filhos, quando Ele nos diz um não e nos nega o que pedimos. Porque pedimos pedras, porque pedimos serpentes e porque pedimos escorpiões. Cuidamos que pedimos sustento e pedimos veneno. Cuidamos que pedimos o que havemos de comer e pedimos o que nos há de comer. Pedimos com que viver e pedimos que nos há de matar. É isso que o Senhor está nos dizendo. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pedidos. Nós muitas vezes somos muito nécios, quando não sabemos distinguir o escorpião do ovo, nem a serpente do peixe, nem o pão da pedra. Deus é Pai, e é tão bom Pai, que nos nega peremptoriamente o que tão perigosamente nós estamos pedindo. Estamos pedindo, às vezes, coisas que vai nos trazer prejuízos, vai nos levar a uma situação comprometedora, vai nos levar à perdição, vai nos levar à derrota, vai nos levar à má fama, vai nos levar a uma vida que não é aquilo que Ele reserva para cada uma de nossas vidas. O que é que Ele reserva é coisa boa. O que é que Ele reserva é uma vida equilibrada. O que é que Ele reserva é ter bom caráter. O que é que Ele reserva é ter uma vida de temor. O que é que Ele reserva é uma vida de tremor. É uma vida de glorificação. É uma vida de gratidão. É uma vida de aprendizado. É uma vida de crescimento. É uma vida de honra. É uma vida de alegria. É uma vida de satisfação. E isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando eu me submeter à vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, a vontade dele é abençoadora, a vontade dele é gloriosa, é poderosa e vai me levar sempre por um caminho onde a sua graça pode me resgatar. Glória seja dado o santo nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer, e eu concluo, e ele vai nos dizer que Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar de forma conveniente. Não sabemos orar porque nós não conhecemos o futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Como filhos de Deus, precisamos aprender 2 princípios básicos que Tiago nos ensina. E é por isso que eu digo, na oportunidade, que Deus, o não dele é consolador. O não dele é para abençoar a nossa vida, é para que a gente não caia, é para que a gente não se perca. E Tiago vai nos ensinar que quando viermos a orar e pedir o que necessitamos, devemos pedir corretamente. Ele diz: nada tendes, porque nada pedis. O Senhor disse: pedi e dá-se-vos-á. Então significa que eu tenho que ter oração. Eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar pedindo ao Senhor. Eu tenho que estar em oração. É na oração que automaticamente as coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida. Pastor, eu peço há tanto tempo, mas cansei. Mas eu não posso cansar. O Cristo do Senhor sempre esteve em oração. Ele nos ensina que a vida cristã é uma vida de oração. A vida cristã não é um campo de recreio, é um campo de batalha. E a oração
é um campo de batalha. Eu preciso estar em oração. Deus nos chama para a oração. Deus nos chama para o clamor. Deus nos chama para o quebrantamento. Deus nos chama para a contrição. Nada tendes, porque nada pedis. É em oração que eu peço. É em oração que eu me coloco diante do Senhor. Em oração eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei como ir, mas Tu sabes como eu devo ir. É na oração que eu vou ter a direção. É na oração que eu vou ter a resposta. É na oração que eu vou ser atendido. Declara o profeta Isaías que o que faz separação entre Deus e eu são as minhas iniquidades. Mas se eu confessar, se eu abandonar, se eu deixar essas iniquidades, o bom Deus é poderoso para nos ouvir. E no tempo certo, na hora certa, no centro da vontade dEle, Ele vai nos ouvir. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios 3:20 e declara que Deus é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer muito mais do que eu penso ou peço, pelo poder que opera em cada um de nós. Às vezes chega algo na nossa vida, puxa, mas eu não estava nem pedindo, mas Ele sabia que era o momento, Ele sabia que era a hora, é a vontade dEle, era o momento dEle para a sua vida. Agradeça, glorifique a Ele, e o que não chegou ainda, fique em oração, fique em intercessão. Nada tendes porque nada pedis. É a primeira coisa que Tiago nos ensina. E em segundo lugar, para finalizar esta palavra de reflexão, de confrontamento à sua vida e à minha vida, quando Deus nos consola com o seu não, é que devemos sempre nos alegrar quando Deus responde não às nossas orações. Deus, Ele é soberano. Ele tem um controle do universo, assim como também tem um controle das nossas vidas. Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Não me esqueça o que declara o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem e concorrem para o nosso bem, principalmente para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Glórias a Jesus! Bendito seja o nome desse Deus tão poderoso. Ele age no seu tempo e de acordo com a sua vontade. Ele sempre tem o melhor para nós. Ainda que Ele nos leve para o deserto, mas para o deserto Ele tem maná, para o deserto Ele tem codornizes, para o deserto eu não preciso de comprar roupa, aleluia, eu vou ter, aleluia, eu vou ter, as pessoas vão me ofertar, vão me dar, eu vou ser socorrido, Ele vai ter na verdade sempre urubu para cuidar de mim, aleluia, como cuidou do profeta Elias, Ele vai ter viúva para cuidar de mim, como cuidou do profeta Elias. Eu só posso, na verdade, aleluia, compreender que Ele tem um propósito em mente. Qual é o propósito na mente de Deus? Me transformar à imagem de Jesus. Acolhamos o não de Deus com humildade, porque certamente Ele reserva algo especial, glorioso, aleluia. Não nos queixemos, nem tampouco peçamos mal, mas nos submetamos à sua vontade, porque a vontade dele é boa, é gloriosa, é amorosa, é abençoadora, e seja consolada com o não dele agora, a fim de que as coisas concorram para o seu bem, para o meu bem e para o bem da igreja. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o bom Deus e que o Cristo do Senhor manifeste sua graça hoje e sempre, e que sejamos acolhidos por Ele, e que sejamos consolados com o seu não, e fortalecidos na sua graça, porque bom é o Senhor, que Ele nos acuda e nos acolhe em nossas fraquezas, e possamos vencer, aleluia, para que o nome dEle continue sendo exaltado, glorificado e enaltecido. Deus te abençoe,
Deus te guarde, Deus te proteja, você, sua família, toda a sua prole e todos aqueles que estão próximos a você e a Igreja de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para todo o sempre. Amém.